E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Pior, quando você invade o centro, deixa a população pobre invadir o centro da cidade, o que fazem os ricos? Vão morar longe. Quando eles vão morar longe, eles se tornam mais inacessíveis e, portanto, mais poderosos. Então, onde parece que você está democratizando, você está hierarquizando. Teve alguém que percebesse isso na época? Não, não tinha. Você veja, no prédio Santa Helena tinha um órgão do Partido Comunista. Os caras do Partido Comunista perceberam o que estava acontecendo? Não. Eles acharam lindo derrubar também. Mas nem o comunista entende isso, pô. Vocês entenderam? Agora, a história das classes altas no Brasil é a história de um monte de, assim, mentiras idiotas. Que se consagram e depois todo mundo tem que aplaudir. Então, isso é a mesma coisa de dizer, ciência política no Brasil nunca existiu, minha gente. Né? Quando você pega os caras que são tidos como grandes cientistas na área, como Oliveira Viana, tá? É tudo coisa meramente teórica, tá entendendo? Mas não é teórica no sentido que eu estou falando, no sentido metodológico. É teórico no sentido de teorizar a sociedade, como a sociedade deveria ser. Não é isso? Quanta gente no Brasil não escreve sobre o que é a sociedade justa? A noção de sociedade justa é a coisa mais absurda que existe. Uma sociedade em si não pode ser justa nem injusta. Quem é justo e injusto são as pessoas e grupos que vivem nela, porra. Né? Por exemplo, a sociedade no conjunto, ela pode ser injusta, só se for injusta para todo mundo. Então é igualmente injusta para todos, é justa. Porque esse pessoal não sabe pensar, não sabe... Eles não aprenderam a língua portuguesa, porra. Né? Então você pode, é claro, você pode avaliar o grau de justiça que existe dentro de uma sociedade, para mais ou para menos. Né? Mas a expressão sociedade injusta, que julga a sociedade inteira, ela em si é absurda. E você só pode ser justo para alguém. A sociedade vai ser justa para quem? Só se for para uma outra sociedade. Então a sociedade brasileira trata com justiça a sociedade paraguaia, por exemplo. Mas os brasileiros estão se sacaneando uns aos outros, quer dizer que é a sociedade que os está ferrando, ou o contrário, um está ferrando o outro dentro da mesma sociedade. Quer dizer, a sociedade, ela não é um agente da justiça, ela é o cenário onde se dá o ato justo ou injusto. É o local. Ela não é a ação, ela é o teatro, meu Deus do céu. Então, olha, uma sociedade não pode ser justa e injusta do mesmo modo que um teatro, um edifício de teatro não pode ser trágico ou cômico. Deu para entender? É uma coisa simples. Agora, o sujeito ouve falar e sabe qual é ele chega à conclusão. Olavo nega a existência da injustiça social. Portanto, ele é a favor da injustiça social. É assim que as pessoas estão raciocinando no Brasil, pô. Você só tem conversa de retardado mental. O tempo todo. Os grandes debates são todos assim. Só que é o seguinte, já passou do limite em que é possível consertar essas coisas pela concorrência democrática normal. Não dá mais. Por quê? Porque esse pessoal, comum no larápio, né? O comum no globalista, eles têm um plano, e o plano é diminuir a população terrestre. Né? Diminuir para 500 milhões. Ou seja, matar muitos bilhões. Chamar isso de eufemismo, chamar isso de genocídio é eufemismo. Isso é muito pior do que qualquer genocídio que você possa conceber. O cara que aceita entrar nisso, aceita discutir isso aí, ele é um criminoso pior do que Stalin ou Mao Tse-tung, porra. E essas pessoas que estão aí, eles representam a democracia.
Ou seja, o pessoal conservador da direita ainda não entendeu a gravidade, não percebeu a gravidade da situação. Eu acho que o Trump não percebeu. Porque ele está achando que ele pode vencer esses caras usando os meios normais da concorrência democrática. Não pode. Agora está me contando que tiraram até o Trump do filme, Esqueceram de Mim. Não é isso? Quer dizer, o ódio que esse pessoal tem no Trump é um ódio. Eles não tiveram esse ódio pelo Stalin, pelo Hitler. Pelo Mao Tse Tung. Pelo Pol Pot. Pelos maiores criminosos do mundo. E tem ódio do Trump por quê? O Trump quebrou o sistema, porra. O sistema é assim, é a mentira americana. Se você vê a história americana, né, a quantidade de mentira que tem ali é um negócio assombroso. Então, você pega, por exemplo, a história da Guerra Civil, eu já contei para vocês. Abraham Lincoln, 16 vezes ele disse, nós não fizemos a guerra para libertar os escravos. 16 vezes ele disse isso e nunca disse o contrário. Então qual era o objetivo do Abraham Lincoln? É muito simples, os caras queriam dividir o país, ele queria unificar. Ele estava errado? Não, ele estava certo. Se você tivesse 2 países em vez de um, não seria um negócio grandioso como os Estados Unidos? Ou seja, ele agiu não como um amigo dos pretos, ele agiu como um patriota. E os caras eram também patriotas, mas patriota deles, patriota da área deles. Eles queriam sacrificar o todo em favor da parte. Tem lá suas razões? Tem. Eu acho que os dois lá na Guerra Civil tinham razão. E os pretos entraram ali como um pretexto. Porque quando Lincoln proíbe a escravidão, ele proíbe só nos estados do sul, nos do norte ele continuou igualzinho. Então, a imagem de libertador dos escravos, ele foi libertador dos escravos, olha, ele acabou sendo, mas não por algo que ele pensou, que ele quis, isso não estava nos planos, sempre aconteceu. Então, ele foi o libertador dos escravos, assim como o Marechal Deodoro foi o proclamador da República. Ele nem sabia que era para proclamar a República. Né? Não sabia e não queria. Na hora H, alguém deu uma cutucada nele e ele aderiu. Quer dizer, é uma ação inconsequente, ou semiconsciente. Ora, se você não é capaz de distinguir numa determinada ação humana a quantidade de deliberação e consciência e a quantidade de casualidade, você não sabe nada a respeito. Eu não sei se o sujeito fez uma coisa porque planejou ou porque aquilo simplesmente aconteceu para ele. Não é isso? Para você entender o que se passa, ele, né, quer dizer, essa é a distinção fundamental. Aconteceu porque sim ou aconteceu porque alguém fez acontecer. Eu já dei esse exemplo em outras aulas, é o famoso exemplo do Napoleão, né? Quando ele ataca uma parte do exército prussiano, o exército prussiano vai saindo e ele manda um destacamento do exército francês perseguir, né, os prussianos. E ele não disse para o cara, não vai perseguir eternamente, se você vê que eles estão indo muito longe, você volta para me ajudar aqui. Esqueceram de dizer isso. Então, o cara continuou perseguindo o exército prussiano, enquanto o exército prussiano dava a volta e voltava para atacar o Napoleão, e aí Napoleão se ferrou. Isso foi um plano do Napoleão? Não. Você não pode dizer sequer que foi um erro, porque ele não deu essa ordem para o cara. O cara que entendeu assim, sabe-se lá por quê. Está entendendo? E você, para entender a dinâmica das coisas, você precisa distinguir isso aí. O que foi feito deliberadamente, pensadamente, e o que simplesmente aconteceu. Você conhece alguém no jornalismo brasileiro que consiga fazer isso? Não. As pessoas até proíbem de fazer isso. E tudo está ficando assim no mundo, as pessoas estão imbecilizando a esse ponto. Bom, se vocês entenderam esses conceitos fundamentais, esses são os instrumentos descritivos
de que nós dispomos. Não é isso? Mas nós entramos em cena numa época que é marcada por uma série de transformações intelectuais que foram iniciadas pelo Immanuel Kant. Né? E eu já dei uma aula sobre isso outro dia, eu vou ter que resumi-la aqui de algum modo. Kant leu os livros do David Hume, que faziam a crítica da noção de causa, provava que não existia causa. Causa é uma coisa que nós conectamos a posteriori. Na realidade não existe causa de nada. Ele leu isso e disse, tem razão. Mas, por outro lado, ele estudou a mecânica do Newton e disse, o Newton tem razão. Mas se causa não existe, como é possível que o Newton tenha razão no que ele diz da causa dos movimentos? Né? Então, a ciência é impossível, mas está aqui um exemplo de uma ciência que existe. Então nós temos que descobrir como é possível esta ciência. Esse foi o ponto de partida do Kant. Não é isso? Se ele tivesse prestado um pouco mais de atenção no Hume, ele veria que esse problema não existe, porque a crítica do Hume à noção de causa estava 100% errada. Né? Não vou explicar isso hoje, mas estava errado. Mas ela impressionou o Kant e ele achou que tinha então achar uma explicação de como é possível a ciência se não existe causa. E ele então deu uma sacação. Ele disse, até agora, todo mundo que estuda a natureza acredita que está descrevendo um objeto real. Mas acontece que de tudo que nós percebemos e pensamos dos objetos, existe uma parte importante que não está neles, que está no nosso cérebro, na nossa mente. Que são o quê? A estrutura da nossa percepção. Né? Quando eu vejo um elefante, né? O elefante só me fornece o corpo dele mesmo. Né? A forma do elefante, quem pega é o meu olho e meu cérebro. Né? E, por outro lado, a estrutura da minha razão. Os conceitos fundamentais, as leis da lógica. Onde está tudo isso? Está nos objetos? Não, está na nossa mente. Portanto, o que nós chamamos de ciência não é uma descrição objetiva dos entes reais. É uma projeção correta da estrutura da nossa percepção e da nossa razão. Isso é a mesma coisa que dizer, não existe ciência verdadeira, existe apenas ciência válida, que é aquela que está de acordo com o nosso sistema de percepção e as categorias da nossa razão. Então, o Kant não era cético, ele não estava negando a existência do conhecimento. O conhecimento existe, só que ele não é objetivo, ele é todo subjetivo. E quando você acerta, não quer dizer que você viu a realidade como ela é. Quer dizer apenas que você percebeu de tal maneira que seria obrigatória para qualquer outro ser humano que a observasse. Ou seja, se estamos enganados todos juntos e, portanto, a verdade consiste em estar enganados junto com todos. Isso é o máximo que nós conseguimos. E depois que Kant disse esse negócio, que para mim é uma besteira monumental, apareceram milhões de pessoas descobrindo outras chaves iguais às do Kant. Por exemplo, quando Karl Marx diz, ao longo da história você vê as pessoas lutando por ideais religiosos, por ideais morais, por objetivos políticos, objetivos culturais, etc. Tudo isso é mentira. No fundo só tem o interesse de classe. Tudo é a luta de classe. A luta de classe não está... Você não vê a luta de classe, ela está por trás das ações. Ela é a causa, o a priori. Assim como a estrutura da nossa percepção e da nossa razão determina o que nós vamos ver, né, a luta de classes determina o que você vai fazer. Quando você pensa que está fazendo uma coisa completamente diferente. Porque se você pegar toda a história da igreja, é a história da luta de classe, meu filho. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, com milagre, com santo, com 10 mandamentos. Tudo isso é conversa mole. Só tem a luta de classe. Daí logo depois aparece o Dr. Freud dizendo que luta de classes, coisa nenhuma. Tudo o que existe é o seguinte, existe o inconsciente. O id, o ego e o superego disputando dentro de você. E tudo que você faz é efeito disto. Daí aparece o Jung e diz, não, que é nada disso. Existem os arquétipos do inconsciente coletivo, está lá nas mitologias. Quer dizer, toda a ação e conhecimento humano é antecedida por uma estrutura.
A estrutura da luta de classe, a estrutura do id, ego, superego, a estrutura dos arquétipos do inconsciente coletivo e assim por diante. Né? Então, houve inúmeras escolas que propuseram coisas desse tipo. Mais tarde aparecem os estruturalistas dizendo, não, tudo é a estrutura da linguagem. Né? Quer dizer, o Michel Foucault, tudo é a microfísica do poder. Não é isso? Então, sempre construir dizer que tudo é alguma coisa, tudo é energia, tudo é poder, é sempre falso. É sempre falso por quê? Porque é verdadeiro, mas se tudo é aquilo, então nada é especificamente aquilo. É óbvio. Se tudo é energia, a energia por si mesmo não pode explicar nada. Então, aconteceu que desse legado do Kant, que impressionou e como que hipnotizou gerações inteiras, né, apareceram muitos estudos que também visavam descobrir algum a priori, mas não tinham pretensão universalmente explicativa. E estes ajudaram muito. Por isso, se você pegar a psicologia da Gestalt, tudo que você percebe é pré-formado por certas estruturas de percepção que você já tem. É verdade isto? Né? Mas isso quer dizer que o que você está vendo não existe, ou que se reduz à sua estrutura de percepção? Isso seria impossível. Né? Ou seja, a tese do Kant, ela não apenas está errada, ela é impossível. Né? Porque seria a mesma coisa que dizer, o objeto não lhe informa nada. Tudo já está dado na sua mente antes. Eu digo, quer dizer que quando eu vejo o elefante não me ajudou em nada, foi tudo o meu olho que produziu. Quer dizer, tem que haver um elemento que provém do objeto e que o objeto impõe a nós. Não é isso? Eu tive essa experiência quando eu pequena, tá certo? Porque eu ficava muito tempo doente, deitado na cama, depois quando eu ia tentar levantar, eu vi que eu não lembrava mais como fazia para andar. Então eu tinha que descobrir o equilíbrio de novo. Quando eu era bebê já tinha descoberto, mas tinha esquecido, tinha que descobrir de novo. Então eu comecei a pensar nesse assunto quando eu era criança. E eu percebi, por exemplo, que as direções do espaço não era eu que inventava. Eu entrava dentro delas. Assim, para frente e para trás. Sou eu que determino para frente e para trás ou eu que ando para frente e para trás? Quer dizer, o meu corpo entra lá dentro. Direita e esquerda, e cima e embaixo. Se você não tem essa noção, você não consegue andar, não consegue se mover, não consegue fazer nada. Então, para você existir nesse mundo, você tem que entrar numa estrutura que está fora e acima de você. Não pode ser uma forma a priori da sua mente. É um a priori, mas é a priori da própria experiência. Ele está dado na própria estrutura da experiência. Nós podemos chamar o a priori objetivo, não é a priori subjetivo. Não é isso? Então, inúmeras descobertas foram feitas dessa maneira. Por exemplo, tem um historiador da arte, Wilhelm Baxandal. Ele investiga, assim, os princípios da ótica humana e como eles influenciam a nossa visão da pintura. Entendeu? Influencia ou não? Claro que influencia. Mas é o meu olho, é a ótica do meu olho que faz eu ver o quadro do Velázquez do jeito que Velázquez o pintou. O Velázquez não me ajudou nem um pouquinho. Então você tem uma confluência de elementos, onde o predominante é sempre o objeto e nunca o sujeito. Então toda a nossa cultura moderna está determinada por esta tragédia kantiana, né? O subjetivo coletivo. Você entende como se tornou fácil enganar as pessoas nesse mundo? Você entende por quê que na França o sujeito conseguiu inscrever um pinico como obra de arte e o pinico foi aceito? E ninguém teve coragem de dizer que aquilo era fraude? Depois outro pôs uma privada, outro pôs um cocô, e assim por diante. Se você estuda o que aconteceu com a chamada arte contemporânea, a arte contemporânea é toda fraude, do começo ao fim. Você consegue se opor a isso aí? Não, porque isso aí tem, vamos dizer, a classe intelectual inteira é assim, toda ela é herdeira do Kant.
E os donos do dinheiro também. Por exemplo, os princípios do mercado de arte não são anteriores a todas as obras? Esses princípios podem determinar a forma das obras. O sujeito pintou uma obra assim, 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 não porque ele viu as coisas assim, 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 mas porque o mercado exige que ele faça assim, e ele faz. Então você imagina o nível de confusão mental que essas coisas criaram. E por que nós temos uma certa dificuldade de colocar a ciência política em termos racionalmente aceitáveis. Tá bom? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, tem várias perguntas interessantes aqui. Aqui, André Almeida pergunta: o poder da grande mídia ocidental de disseminar campanhas comportamentais e controlar o fluxo de informações não seria um dos maiores meios de ação da atualidade, talvez de todos os tempos, sem a menor sombra de dúvida. E o importante é entender o seguinte: tudo isso é criado pela tecnologia. A tecnologia é um meio de ação com o qual nada absolutamente se compara. Nada do que houve antes se compara. E, por definição, a tecnologia está na mão de quem tem dinheiro para comprá-la. Ou seja, somente alguns governos e as grandes fortunas. Então, isto quer dizer que a possibilidade, vamos dizer, da liberdade democrática no mundo acabou. Ela pode continuar existindo como um resíduo aqui e ali, mas como sistema ela não existe. O que não quer dizer que essa turma, os proprietários dos Big Techs, vão mandar em tudo, porque eles têm que se defrontar com dois outros poderes concorrentes, que são, vamos dizer, dois na verdade são três. Você tem o mundo islâmico inteiro, que não aceita isso, você tem a China e você tem a União Soviética, a ex-União Soviética, a Rússia. Então é aí que vai se resolver a coisa, quer dizer, o conflito, sobretudo, com a Rússia, né? Porque o governo russo ele quer ter o controle, não quer deixar os Big Techs ter, né? Então, não sabemos o que vai acontecer, mas essa história do poder secreto que domina tudo, isso é uma besteira, evidentemente. Isso nunca existiu e, a rigor, não vai existir. Mas vai haver o esforço para criar isto. Quer dizer, a luta pelo poder mundial é constante. Né? E os concorrentes estão cada vez mais próximos de algo que lhes parece ser o poder mundial. Isso que fizeram aqui nos Estados Unidos, você manipular uma eleição inteira, num país de 300 milhões de habitantes, e manipular de tal modo que ninguém pode nem reclamar. Isto é uma obra-prima de manipulação, como nunca houve no mundo. Isso quer dizer, Stalin nunca conseguiu uma coisa desse tipo. E, evidentemente, isso não depende da legislação. Né? Não é que houve uma legislação ditatorial proibindo as pessoas de fazer isso aqui. Não. Simplesmente são suprimidos os meios de ação. Quer dizer, o dono dos meios de ação é o dono do curso dos acontecimentos. Isso aí não resta a menor dúvida. Agora, ainda existem modos de reagir a isso. E existe, por exemplo, a violência física. Quer dizer que um golpe militar pode parar isso aí tudo. Claro, se os militares decidirem. Mas você imagina o tamanho do trauma que isso seria. Quer dizer, você derrubar todas as grandes fortunas do Silicon Valley, né? Botar toda essa gente na cadeia, botar militar para dirigir tudo, é uma coisa quase impensável. Então, agora nós estamos aí a luta entre os deuses do Olimpo. A coisa vai muito além da nossa capacidade de interferir, mas nós podemos entender. E enquanto nós estamos entendendo, né, você não pode dizer que todas as esperanças acabaram, porque estes poderes globais eles também se defrontam com obstáculos intransponíveis. Eu acho, por exemplo, o Islã é um. A longo prazo, o Islã leva vantagem sobre essa gente toda. Mas a longuíssimo prazo, né? A curto prazo, a China. Quer dizer, agora, não existe o lado bom e o lado ruim, todos os lados são ruins, isso aí, né? Parece aqueles filmes franceses de gangster, não tem mocinho, só tem bandido, né?
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e com isso preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fique com Deus.